Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar brasileiro de publicidade exterior. Então, eu gostaria de primeiramente me apresentar. Meu nome é Aline Lenz, eu sou analista de negócios aqui na Logicware Sistemas. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dessas novas expectativas e novas tendências do mercado publicitário. Nós estamos todos aqui reunidos porque somos inovadores e hoje abordaremos temas que são pontos-chave para alcançar o sucesso na área de mídia OH e de mídia digital. Os nossos pontos principais sobre o tema abordado são as expectativas do mercado, novas tendências no mercado publicitário, como se preparar para atender às expectativas do mercado e ferramentas inovadoras para a comercialização de mídias. Primeiro, a gente vai abordar, então, as expectativas do mercado. Podemos observar, no gráfico da Associação Americana de Publicidade Exterior, que a grande maioria das mídias apresentaram queda nos últimos 2 ou 3 anos, como é o caso da publicidade em TV nacional, local, mídia impressa e rádio. Neste gráfico se destaca, então, a mídia na internet e a mídia out of home. A mídia out of home e a mídia na internet foram as únicas que apresentaram crescimento nos últimos 3 anos. E o que isso significa? Significa que para a gente crescer, precisamos focar nos resultados. Se a mídia out of home cresce até em tempos de crise, imagine após a retomada do mercado. Nesse momento de retomada, as empresas criativas vão sair na frente, porque elas não vão deixar de inovar e vão estar preparadas para esse momento. Isso porque investir em novas tecnologias é uma necessidade hoje. Os clientes estão com menos orçamento, a gente sabe disso, e também estão mais exigentes. E às vezes eu ainda ouço alguns comentários, como por exemplo, mas eu vou esperar, não é o momento para inovar, a gente está em crise, vamos deixar tudo como está. Mas não é bem por aí, não tem por que a gente esperar. Profissionalizar o nosso negócio é uma necessidade no mercado atual, sim. Agora a gente vai abordar a questão das novas tendências no mercado publicitário. Alguns aspectos que a gente pode acompanhar facilmente no nosso cotidiano são que cada vez mais as pessoas estão passando mais tempo fora de casa, um aumento na procura por mídia digital e também o aumento da procura por compra de mídia programática. Então, as pessoas estão cada vez mais fora de casa e por isso aumenta essa procura por mídia programática. E aí vocês vão me perguntar, mas Aline, o que é mídia programática? A mídia programática é quando você programa uma publicidade de acordo com o público-alvo. Por exemplo, algo que a gente tem bastante contato diariamente, o Facebook. A gente constantemente recebe conteúdo patrocinado. Isso nada mais é do que empresas que estão segmentando esse conteúdo para a gente, tanto pelo nosso perfil, quanto pela nossa idade, nossa região e vários outros aspectos. Da mesma forma, trabalham também os anúncios que aparecem nos sites. Todos eles têm como base as nossas pesquisas no Google e então eles já trazem para a gente tudo aquilo que a gente tem interesse. Então, isso é a mídia programática. As pessoas passam mais tempo fora de casa, tanto porque estão trabalhando, quanto porque estão no seu momento de tempo livre, de lazer, então elas acabam estando mais em shopping, supermercados e também nas ruas. Isso justifica o crescimento da mídia out of home. Ele pode ser cada vez melhor e mais explorado por nós. Um fato é que cada vez mais as pessoas estão expostas às publicidades durante todo o tempo. E por que isso é bom para nós?
Isso é ótimo para nós porque aumenta a possibilidade da gente atingir um determinado público em específico. Hoje, ainda tem alguma certa dificuldade para algumas empresas em atingir o público-alvo com as suas campanhas. E, junto disso, a mídia programática busca auxiliar, tanto nessa economia de tempo, e permitindo aos profissionais segmentar e personalizar melhor as suas campanhas, para que eles possam ter mais sucesso com as mesmas. Com as pessoas passando mais tempo fora de casa, nas ruas, a rotatividade das campanhas também se torna uma estratégia bem interessante. As pessoas tendem a utilizar as mesmas rotas, né, no seu dia a dia e diversificar a mídia, por exemplo, através da mídia digital ou do BuzzDoor, é uma boa alternativa. Mas aí vocês vão me questionar. Eu quero trabalhar com mídia digital, mas é muito difícil controlar isso, como é que eu faço? Então, a instalação e o controle da mídia digital hoje já está bem mais prático, bem mais simples do que há tempos atrás. Já existem vários softwares para o controle de grades de exibição, bem como para a inserção dos conteúdos. Alguns softwares também já fornecem todo o controle de auditoria, relatórios mais avançados, então hoje já temos bastante solução nesse sentido. E por que a mídia programática vai garantir o sucesso da minha publicidade? A mídia programática vai me auxiliar a atingir o meu público-alvo. E como eu aplico isso na minha mídia tradicional? Você pode segmentar a exibição da sua mídia. Se for uma mídia digital, você pode escolher a hora do dia mais adequada ao público-alvo. Se for táxi, BuzzDoor, você pode trabalhar com segmentação através de linhas, de rotas. E se for a nossa mídia tradicional, outdoor, front, pena, triedo, você pode estar trabalhando com a questão dos fluxos. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar que a mídia programática não é exclusiva da web e da mídia digital. Ela pode ser, sim, aplicada como uma inovação também nas nossas mídias tradicionais. Algo que eu ouço bastante também é a dificuldade em questão das métricas, por exemplo, dos fluxos. Mas como eu consigo saber quantos carros passam em um determinado local? Esse tipo de métrica. Hoje a gente tem empresas como o Ibope, por exemplo, que facilitam, porque eles fazem esse levantamento dessas informações, então a gente pode contar sim com essas empresas para estar implementando a mídia programática e estar inovando no nosso negócio. E então, como nos preparamos para atingir as expectativas do mercado? Atualmente, ter um controle prático e confiável faz toda a diferença. A gente sabe que faz muito, né? A economia de tempo e o aumento de produtividade é o que todos nós buscamos. É importante, bem importante mesmo, a gente saber, na questão da mídia, os nossos pontos mais rentáveis. Tem duas situações principais, assim, que a gente comenta, em que é essencial saber essa informação. Uma delas é para expandir o nosso negócio. Por exemplo, eu quero expandir, quero instalar mais placas de outdoor e eu quero saber qual é a região melhor para que eu faça isso. Se eu souber a minha rentabilidade, saber os meus pontos mais rentáveis, eu vou saber qual região que me dá uma área maior de vendas, então eu vou expandir para aquele local. Da mesma forma, se eu quero cortar um custo, eu posso ter aluguéis, posso ter contratos de energia, manutenções de algum ponto que não está veiculando tão bem quanto eu gostaria. Então, também vai me auxiliar nessa questão de corte de custo. Uma outra situação em que a rentabilidade dos pontos é muito importante é na hora de argumentar o valor dos pontos com o seu cliente. Você vai ter um argumento a mais para explicar por que aquele ponto é nobre. E como gerenciar o negócio de uma forma precisa e eficiente? Os gestores atualmente estão optando bastante pelas soluções na nuvem.
Isso em virtude, né, da mobilidade, das possibilidades de acompanhar os resultados em tempo real. Há tempos, trabalhar significava a gente estar conectado a partir de um computador, no escritório, mas hoje em dia isso já mudou. As soluções cloud estão dominando, são cada vez mais otimizadas e aprimoradas para nos atender. A gente consegue também conectar a partir de tablet, smartphone, tem aplicativos também. Então, a gente não está mais preso à empresa. A gente consegue trabalhar de qualquer local. O que é ser produtivo? Ser produtivo é a gente ter independência, é a gente ter um imprevisto e não perder um dia de trabalho, por exemplo. Hoje em dia, se a gente tem algum imprevisto e não consegue ir até o escritório, até a empresa, a gente acessa as redes de casa, os e-mails, os sistemas de gestão também e acompanha todo o trabalho da nossa equipe. Já no quesito confiabilidade, atualmente as soluções cloud estão cada vez mais aprimoradas e também muito mais confiáveis. Um exemplo disso é a Amazon, que é a rede de serviços em nuvem que hoje lidera a lista de serviços mais confiáveis do mercado. É fácil integrar os setores da empresa quando eles ficam em locais diferentes? A gente sabe que não é tão simples, né? Às vezes, até sendo no mesmo lugar, a gente vê que tem dificuldade. Dificuldades, por exemplo, digo, venda de 2 pontos para clientes diferentes, do mesmo ponto para clientes diferentes, disponibilidade que não está certa, esquecer de faturar uma venda. São situações que a gente no dia a dia acaba que uma vez ou outra acontece, não é? Mas as soluções, elas vêm se aprimorando nesse quesito, intercalando os processos para que todos eles sejam realizados como uma sequência, o que minimiza praticamente, deixam de acontecer todas essas situações. Os sistemas de gestão na nuvem também vêm solucionando essa questão da integração dos setores em sedes diferentes, porque todos agora podem acessar o mesmo conteúdo simultaneamente. Como saber onde investir? Investimentos para a expansão do negócio requerem um bom planejamento. Não é uma tarefa fácil, porque esse tipo de planejamento a gente precisa se organizar muito, né? Se de um lado a gente precisa investir, do outro lado todo mundo sabe, a gente precisa também cortar custos. Mas é preciso ser sábio nessa análise, para a gente não perder espaço no mercado e não deixar de ser criativo e inovador. Então, é essencial a gente saber diferenciar o que para a gente vai ser um custo e o que é um investimento. É fundamental controlar tudo que foi investido num determinado local. É esse controle que vai gerar aquela nossa rentabilidade que a gente estava comentando antes e que vai nos guiar para os investimentos futuros ou ainda ações na área comercial. Um exemplo, eu posso estar investindo num ponto muito bom, mas que por algum motivo ele não tem uma ocupação legal. Então eu tenho que pensar numa ação para ocupar ele o mais rápido possível. Isso pode ser feito tanto através de marketing, alguma venda por circuito, alguma promoção. E quantos de nós hoje saberíamos quais de nossos pontos são os mais rentáveis? Ou ainda, qual o percentual de ocupação dos nossos pontos? Mas não vale chutar. Tem que ter 100% de certeza. Considerar ali aluguel, manutenção, energia, tudo que a gente tem de custo com aquele ponto. Bem, se a gente sabe responder essa pergunta, então a gente está no caminho certo, porque essa é uma informação essencial para o nosso negócio. Mas o que eu posso fazer para inovar o meu negócio de mídia? Posso fornecer consultas online, com possibilidade do cliente, da agência, solicitar propostas. Posso oferecer visualização de fluxo, shopping, escola, pontos importantes, localização dos meus pontos no mapa, endereço, se tem restrição ou não. Então, quanto mais informação eu tiver online, de repente tem um canal,
é uma proposta bem interessante. Credibilidade é tudo. Uma proposta bacana, um relatório de check-in bem feito, com certeza pode fazer toda a diferença no momento de um cliente optar pelo meu trabalho ou não. Às vezes eu ouço do pessoal, durante as consultorias, que isso é só um detalhe, que o cliente não vai prestar atenção no documento, mas a qualidade dos meus pontos é o que mais interessa, o documento não precisa. Ou ainda, eu sempre fiz desse jeito, não é agora que eu vou mudar, padronizar isso aqui. Mas, gente, vale caprichar, pois com certeza os detalhes fazem a diferença e é a hora da sua empresa de se diferenciar. Atualmente, a gente está na era da experiência. Nós não oferecemos mais um serviço ou uma solução para o nosso cliente ou ainda um produto. A gente oferece a ele uma experiência. E vale refletir. Qual a experiência que eu estou oferecendo para o meu cliente? E se eu fosse meu cliente, o que eu acreditaria que a minha empresa poderia aprimorar? Uma ideia é oferecer uma consulta online de check-in. É uma ótima oportunidade de oferecer uma experiência diferente do mercado. Por que isso? A maioria das empresas mandam um check-in impresso, ou por e-mail. Você poderia ter uma opção de check-in online, uma ideia bacana. Vamos falar um pouco agora de inovação, sobre as ferramentas inovadoras para comercialização de mídias. Vamos falar então do marketplace. Mas o que são os marketplaces? Eles são sites para negócios, seja de produtos ou serviços. Vamos pensar um pouquinho em tudo que a gente contrata online hoje. Com certeza, tornou a nossa vida muito mais prática, não é? Primeiro a gente começou ali tímido há bastante tempo atrás, comprava uma coisinha menor, ficava com medo, mas hoje em dia a gente compra até eletrodoméstico, contrata serviço, faz de tudo. E é uma maravilha, né? A gente adora. Por que não aproveitar essa mesma ideia na mídia? São muitas as vantagens. Quantos de nós hoje nos limitamos a um público de uma região em específico? Imagine ser visto por todo o país, ou então também por todo mundo. O marketplace é isso, é uma forma de atingir um público muito maior. Marketplace é mais um canal de vendas e divulgação. Vale lembrar que ele é um pouquinho diferente do e-commerce, porque ele intermedia o negócio, ele não está vendendo um produto próprio. Um exemplo hoje de marketplace que a gente conhece, que é bem utilizado, o Mercado Livre. Ele é o mais tradicional da América Latina e conecta os vendedores e os compradores através de milhões de transações durante um ano. Tem ainda outros exemplos que a gente está muito acostumado. Submarino, Americanas, Shoptime, Walmart, entre várias outras. São exemplos de marketplace. O baixo investimento é mais um atrativo na questão do marketplace. Além de possibilitar o aumento das vendas, a margem de lucro das vendas geradas é alta, considerando esse baixo investimento que a gente precisa para estar mantendo o marketplace. E margem alta é tudo que a gente quer, né? Uma receita muito maior. Mas isso já existe. Marketplace de mídia, mas eu nunca ouvi falar. Gente, existe sim. Estou apresentando para vocês o portal Anunciar OH. O portal Anunciar OH é a primeira loja virtual de mídia OH e digital OH do mundo. Ele representa uma inovação para o mercado. Não exige nenhum lançamento manual de dados, funciona totalmente integrado com um software de gestão de mídias, ou seja, é muito diferente daquele site que a gente vai lá, coloca o nosso ponto só para ter uma localização. Ele trabalha integrado com o software, você não precisa atualizar nada manual, é uma maravilha. É uma ferramenta de consulta, planejamento e venda de mídia. Ela aproxima os anunciantes, as agências de todos os segmentos de OH. Tudo isso numa única plataforma.
Para apresentar o portal Anunciar e falar um pouco mais sobre ele para vocês, logo em seguida ao nosso webinar, eu vou enviar por e-mail o link de um vídeo que contém a fala do senhor Antônio Carlos Aquino de Oliveira, que é o presidente da Rede Internacional de Mídia Exterior. Tem também a fala do senhor Edilson Ferreira da Silva, que é o diretor da Almídia. E também tem a fala do senhor Marco Marcelino, que é publisher da revista Empresário Digital. O portal Anunciar OH é uma ferramenta inovadora e vem ao encontro de tudo aquilo que a gente falou até então. É o marketplace, vai te auxiliar na mídia programática e compras online. Como vocês podem observar, você consegue visualizar os pontos das empresas cadastradas por região. Tem os filtros ali na parte da esquerda, onde você pode segmentar muito mais esse resultado. Então, aqui temos filtrado por região, uma região menor. Você pode também trabalhar com a questão de fluxos, que vem juntamente nessa questão da mídia programática, inovar no mercado. Tem a questão das compras online. Imagina uma agência lá do outro lado do mundo poder contratar os teus pontos aqui para uma campanha. É maravilhoso, não é? Então, esse foi o Anunciar OH, a loja virtual de mídia exterior. Então, esse era o nosso assunto de hoje. Falar um pouquinho de inovação, falar um pouquinho no geral. E agora a gente tem um espaço para a gente tirar dúvidas, fazer perguntas. Vocês podem ficar bem à vontade para perguntar. Vamos discutir um pouquinho sobre algumas questões. Vamos lá? Muito obrigada, Giovanni. Fico muito contente que tenha gostado. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Natália. Fico muito contente que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se tiverem também sugestões de novas temáticas, a gente fica muito contente também em estar analisando. Sim, Miguel, a gente vai colocar no YouTube e a gente vai passar para vocês, para que vocês possam visualizar novamente, repassar. Sim, Felipe, vamos repassar para todos vocês, podem ficar tranquilos. Sim, Lucas, o portal já está funcionando. Ó, tem uma galera que já faz parte do portal aí, muito bacana. Muito obrigada, Gabriel. Fico muito contente que você gostou. Muito obrigada, Érica. O portal Anunciar tem sede na Bahia, em Salvador, se não me engano. Se vocês também tiverem interesse em saber mais depois sobre o portal, eu passo o contato junto no e-mail, bem tranquilo. Passo o contato ali do senhor Aquino, que daí vocês podem também conversar um pouquinho mais. Lembrando que logo em seguida a gente também vai estar passando o vídeo com a fala ali do senhor Aquino, do senhor Edilson e do Marco, para vocês também estarem apreciando. Oi, Cristiane. A gente comercializa um software para gestão de mídia que é específico para o ramo. Se tiver interesse em saber um pouquinho mais, depois a gente pode marcar uma demonstração sem compromisso para se conhecer melhor. Tá bem? Lucas, para você adicionar os pontos no portal, você precisa ter um software de gestão de mídia para que ocorra a integração. A gente já trabalha com um software que é específico para o ramo e está pronto para ser integrado. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, a gente também pode agendar uma demonstração para que você possa conhecer melhor.
Pergunta do João: qual a avaliação de quem já está cadastrado no Anunciar? Essa pergunta é mais para mim, é mais para o pessoal que está online? Só me explica um pouquinho. Boa tarde. Eu não sei exatamente quem é, porque está ali iPhone no nome. João, a minha avaliação do portal é que o portal é uma ferramenta muito inovadora, pois o portal vem ao encontro de tudo aquilo que a gente abordou como inovação no nosso webinar. Tem a questão da mídia programática, ele é um marketplace, você, além de ficar visível para muito mais gente, porque você vai estar visível para o mundo, né? Você pode divulgar que a sua empresa está no portal, oferecer as compras online. Oi, Ari, tudo bem? Mas então é isso, a minha avaliação de que é uma ferramenta inovadora e que tem muito a acrescentar no nosso mercado, né? Muito obrigada, Ari. Oi, Cristiane. Eu acredito que eu tenho teu e-mail sim, eu tenho da inscrição do webinar. Eu mando para você o material sobre o sistema e a gente também pode ir conversando para, de repente, agendar ali uma demonstração para te mostrar certinho de como é que funciona. Oi, Giovanni. Sim, a gente tem alguns relatórios que estavam ali, a gente montou em espanhol, porque a gente está com alguns softwares já fora do Brasil, estamos trabalhando com a América Latina, e está sendo uma experiência muito bacana, porque a gente está trazendo experiências de fora do país aqui para dentro também. A gente tem 15 anos de mercado e está sempre buscando aprimorar o nosso software. E agora a gente tem ainda mais essa experiência internacional. Está sendo uma experiência maravilhosa. Obrigada, Cristiane. Já vou deixar anotado aqui para te contatar em seguida, não te preocupe. Obrigada, Giovanni. Muito obrigada também a Cristiane. Pessoal, podem mandar perguntas, fiquem bem à vontade. Claro, Giovanni, vou te enviar sim, pode deixar. Me manda os contatos, daí você consegue conversar com o pessoal, ter mais informações detalhadas, pode ficar tranquilo. Mais alguma pergunta? Vamos lá, podem ficar bem à vontade. Países no exterior, eu sei que tem Argentina, Peru, Colômbia. Deixa eu pensar um pouquinho mais aqui. Que eu lembro de cabeça são esses, mas eu posso em seguida já mandar para você certinho a listagem de países que a gente já atua. Tudo bem? Por nada. Isso, já na sequência eu te mando por e-mail certinho. Muito obrigada, Hélida. Eu fico contente que tenhas gostado da nossa apresentação. E muito contente pela presença.